O que esperar das relações Brasil-Argentina após a eleição de Javier Milei? Diplomata argentina Diana Mondino, nomeada como futura chanceler do país depois da posse do governo de Javier Milei, afirmou que o país não ingressará nos BRICS, que é o bloco econômico formado por Brasil, Rússia, China e África do Sul. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Mônica Herz, que é professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Professora Mônica, tudo bem? Prazer recebê-la no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Prazer é meu, obrigada. Professora, a senhora dá aula de Relações Internacionais e sempre que tem uma eleição em um país vizinho, no caso aqui a América do Sul do nosso, tem muitas questões e especulações. E Javier Milei, eleito, então candidato, muitas declarações muito problemáticas. Depois de eleito, essas declarações já começam a mudar, o tom começa a mudar. Do ponto de vista de relações internacionais, comércio exterior, eu queria lhe ouvir o que esperar de um futuro governo Milei, se de fato ele vai cumprir tudo aquilo que havia prometido enquanto candidato, se é possível. Ninguém cumpre tudo aquilo que fala enquanto candidato. Mas eu acho que a gente tem aí, eu acho que dois elementos, né, que tensionam aí essa resposta. Por um lado, o fato de que ele teve que construir uma coalizão mais ampla e vai precisar dessa coalizão para governar, no campo da centro-direita ou direita mais tradicional, né? E a gente viu essa mudança de tom a qual você se referiu, já refletindo um pouco, não só o tamanho da coalizão, mas também uma série de perspectivas quanto à relevância do Brasil e das relações internacionais em geral, inclusive para resolver os problemas econômicos da Argentina. Mas, do outro lado dessa tensão, e eu tenho salientado a importância da gente não esquecer esse outro lado, né, é um discurso de extrema-direita, né, que eu chamaria de uma direita radical, antidemocrática. A gente não pode ter só como referência o discurso do Milei, importante prestar atenção para o discurso da vice-presidente, que tem uma história de interação com a extrema-direita, inclusive com a nossa extrema-direita, mais profunda, que traz essas redes da extrema-direita para dentro da concepção mesmo do governo, e eu acho que a gente vai ver isso, vamos dizer assim, em forma estética e imagética no dia da posse. Doutora, as diversas proposições de Milei durante a campanha tinham muita relação com a questão econômica, com, né, o setor da economia da Argentina. Ele já anunciou Luiz Caputo, eu sempre erro o sobrenome dele, por isso eu vou verificar aqui. Luiz Caputo, que foi ex-ministro da economia também de Macri. E aí a minha pergunta nesse sentido considerando essa relação que a senhora já colocou, que ele vai precisar mediar aí para poder ter governabilidade, todas aquelas propostas já polêmicas relacionadas tanto ao Banco Central, à dolarização da economia argentina, colocar o Luiz Caputo nesse processo, deixa essas propostas já para o lado só da campanha e da governabilidade, isso não vai acontecer? O que a gente pode esperar? Eu acho que o que a gente está vendo é que tanto a dolarização, existem explicações econômicas, inclusive para o fato de que ele não vai conseguir fazer isso. Eu acho que onde ele deixou muito claro que ele vai continuar nessa linha, mas aí também não tem tanta contradição com a direita mais tradicional argentina, é no campo da privatização, né? E eu acho que é isso que a gente pode esperar. Mesmo a ideia de sair do Mercosul, de não interagir com o governo Lula ou com o governo chinês, isso tudo é deixado de lado, né? Porque não é realizável. E, de novo, o Caputo representa justamente essa coalizão mais ampla com a qual ele está formando o governo dele e os interesses das elites econômicas argentinas. Professora, em um mundo globalizado, a gente sabe que as parcerias são essenciais.
E a Argentina, o Brasil, parceiro estratégico da Argentina, assim como a China também. Ouvir essas declarações, como sou para a senhora uma professora de relações internacionais, a Argentina, o Milei vive no mundo dele essa bolha e ele acha que vai ficar para sempre nessa bolha? No mundo como a gente vive hoje? Eu acho que primeiro a gente tem que tomar cuidado com o tamanho dessa bolha, né? Essa bolha da extrema-direita, ela se expande rapidamente, não só na nossa região, mas no mundo. E se expande, eu diria, em dois sentidos, né? Pelo tamanho do eleitorado, pelo tamanho das redes sociais e políticas que se constituem, mas se expande também pela tendência à normalização do discurso de extrema-direita, que inclui, por exemplo, a definição de inimigos, né, a forma, inclusive, como tem se referido, né, ao presidente Lula, é característica, né, desse discurso que destruidor mesmo, né, em relação àqueles que discordam, àqueles que estão num outro campo. Então, eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado, claro que ele vai ter que interagir e colaborar com um mundo mais complexo do que aquele, talvez, que ele desejasse. No entanto, a bolha não é tão pequena assim. Eu tenho salientado que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, o que vai acontecer nesse momento é que Buenos Aires, né, vai se tornar uma base importante para essa extrema-direita, assim como outros países do mundo, como a Hungria tem sido uma base importante, quer dizer, onde a extrema-direita chega ao poder, né, agora a gente está vendo o processo de negociação na Holanda, temos daqui a pouco eleições nos Estados Unidos e na França, então, assim, estamos numa situação muito delicada, muito difícil, né, que a democracia está em questão, e eu acho que não é nenhuma dramaticidade da minha parte salientar esse elemento. Mas, claro, ele vai ter que se adaptar às condições mais objetivas das relações econômicas e políticas da Argentina no seu entorno e no mundo de uma forma mais geral. Aproveitando essa sua colocação, professora, como é que fica esse entendimento da Argentina no contexto Cone Sul aqui da América Latina? Porque a gente tem, no último ano, pelo menos, eleições de presidentes progressistas nas nações mais próximas aqui. Por exemplo, o Lula, o Brasil tem uma relação muito próxima com a Argentina, não só pelo Mercosul, pela economia, mas a inter-relação dos países é bastante, historicamente, tem uma inter-relação. E aí, como é que a gente pode avaliar esse processo assim? Lados tão opostos de entendimento de política, né? Países progressistas estão aí com, por exemplo, Colômbia também. Como é que fica essa relação de Milei aqui? Eu acho, primeiro que você tocou, vou de trás para frente, né? Você tocou na questão do governo colombiano, eu espero, né, que nesse momento a aproximação entre o governo Lula e o governo Petro seja ainda maior e que eles possam configurar um eixo para avançar, inclusive, nos projetos multilaterais na região. A gente não pode esperar nenhum interesse por parte do governo Milei. Ele pode não querer destruir o que existe, mas certamente a gente está num momento em que nós precisamos, na América Latina, de construção de regiões. Nós precisamos recuperar a capacidade de construir políticas públicas regionais, de coordenar nossas políticas na região, mas também no mundo. Isso tudo está muito frágil, né? O governo Lula ainda não teve tempo de fazer esse investimento regional e agora se depara com o fato de que o nosso vizinho mais importante, que foi o eixo, né, do avanço das relações regionais desde que o Brasil e a Argentina conseguiram negociar os seus contenciosos no campo da água, no campo nuclear, não vai fazer esse investimento, né? Certamente que não, seja porque tem um discurso em que a ideia de destruição de instituições, de uma forma geral,
é muito forte. Esse hiperliberalismo, essa ideia de que o que importa é a liberdade individual, a liberdade das famílias, o mercado resolve tudo. Esse discurso ele não favorece a construção de instituições e ele está dizendo, com todas as palavras, que ele quer destruir o Estado argentino. Então, fica um pouco difícil a gente cooperar. Mas eu diria que, por outro lado, né, que existem instituições da sociedade civil, do mercado, né, que vão continuar negociando, conversando, e que mesmo, né, a diplomacia argentina, que não tem o peso, né, do dito Estado profundo brasileiro, né, que atuou durante o período do Bolsonaro, mas que existe, vai poder avançar na manutenção das relações pacíficas e tranquilas que nós temos nos últimos anos. Agora, acho muito difícil a gente caminhar com a Argentina para a construção de instituições na região. Espero que um eixo aí Colômbia-Brasil possa substituir um eixo Brasil-Argentina. Até porque, professora, ele já deixou claro sobre essa questão de integração e interação com os outros países vizinhos. Mas a minha pergunta também agora, a gente está chegando no final da nossa conversa, infelizmente, professora, como diz respeito, ele vai ter um sério problema também lá com a governabilidade. Não ganhou maioria plena, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, vai ter que saber lidar. E essa questão de jogo político tem que ser muito levado em consideração também, porque ao que tudo indica, é aquela figura espalhafatosa, mas na hora de efetivar propostas efetivas e governar, a coisa muda de patamar por completo, né? Com certeza, daí ele está trazendo, né, lideranças importantes, né, da direita mais tradicional argentina. Ele tem um problema até de pessoal mesmo, né, de capital humano para preencher funções. Então, assim, ele vai buscar isso, vai realizar. Agora, de novo, existem algumas coisas que são diferentes. Eu saliento a necessidade de dar atenção para a movimentação da vice-presidente. É uma pessoa que vem... É um elemento, vamos dizer assim, de descontinuidade na política argentina muito importante, né? Ela é uma pessoa que vem negando toda uma política de reconciliação, de transição democrática, de pensar e de digerir toda a violência da ditadura militar argentina. Ela já tinha, ela dirige uma instituição que faz isso há muito tempo. Então, aí você tem um elemento forte de descontinuidade. A gente não pode esquecer isso. Não poderia deixar de perguntar para a senhora sobre o caso das Malvinas. Milei já anunciou também que vai comprar essa briga, vamos dizer assim, da retomada das Malvinas. O que isso pode significar para a Argentina em relação à Europa, ao Reino Unido? Enfim, eu queria entender qual o peso de tudo isso e se isso é possível. Eu não levo muito a sério. Eu acho que a política externa do Milei vai ser uma política de alinhamento automático aos Estados Unidos. E em sendo isso, eu acho que aí sim a gente tem, claro, a questão das Malvinas é uma questão não resolvida, inclusive constitucional na Argentina, então ele tem que falar disso. Pode ser manipulado em alguma situação de crise política, né, como fator unificador, mas eu não acho que em matéria de preocupação fronteiriça a gente precisa focar na relação entre a Venezuela e a Guiana, e não entre a Inglaterra e a Argentina. Perfeito, professora. Conversamos com Mônica Hertz, que é professora de Relações Internacionais da PUC-Rio. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação, todas essas considerações que você traz para a gente. Vamos acompanhar aí a posse de Milei, que está marcada para 10 de dezembro, e como será esse governo dele e de sua equipe. Vamos conversando. Tudo de bom para vocês e obrigada pelo convite. Para a senhora também. Abraço.